Nossa primeira reportagem de hoje mostra o trabalho de pesquisadores num cenário inusitado. Um fragmento de Mata Atlântica que fica no meio do Cerrado Goiano. A floresta densa guarda árvores que quase foram extintas e protege várias espécies de animais, como a onça parda. No meio do cerrado, a vegetação de mata fechada chama a atenção. O Parque Estadual da Mata Atlântica tem 938 hectares e fica no município de Água Limpa, na bacia do Rio Paranaíba, no sul de Goiás. A biodiversidade, a gente percebe que ela é muito mais concentrada, vamos assim dizer, né? O número de espécies, animais, em quantidade, em comparação às vezes com outras unidades, é maior. Quando os portugueses chegaram há mais de 500 anos, a Mata Atlântica representava 15% do território brasileiro. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, desse total, hoje só restam apenas pouco mais de 12% de floresta já formada e bem preservada. Mas afinal, como explicar a presença desse tipo de vegetação ilhada no meio do cerrado? O Brasil Central ele é praticamente dominado pelo bioma cerrado. Mas nessa região especificamente, a gente tem essas intrusões, a gente chama de intrusões de Mata Atlântica, né? Então, provavelmente são áreas que ficaram mais úmidas, né, após algumas mudanças e que permaneceram com essa vegetação característica da Mata Atlântica. E é claro, espécies que não são comuns no Cerrado ocorrem com mais frequência no Parque da Mata Atlântica. A peroba rosa é um exemplo de árvore da Mata Atlântica. É considerada uma madeira de lei, já foi muito utilizada na construção de móveis e embarcações. A extração comercial levou a espécie a correr risco de extinção. Por isso, é muito raro encontrar na natureza um exemplar como esse. E como pode atingir até 50 metros de altura, a peroba rosa acaba chamando a atenção no meio das outras árvores. Enquanto a onça parda é o predador de topo de cadeia aqui nessas florestas, a peroba rosa é o clímax dela, né? É a árvore mais imponente e, vamos dizer assim, é a que está abrigando todas as outras, né, abaixo no dossel da floresta. Muitas espécies dependem dela, né? Muitas espécies dependem dela. Vegetais e animais, né? Uhum. Assim, o parque se torna um importante laboratório para pesquisadores interessados em espécies que habitam o lugar. A onça parda é o maior carnívoro aqui do parque. É considerada topo da cadeia alimentar. Mas muito pouco se conhece do comportamento desse animal aqui na região. É aí que entra o trabalho dessa equipe de pesquisadores, composta por biólogos e veterinários. Eles são ligados à Universidade Federal de Catalão e ao Centro de Pesquisas e Conservação de Fauna do Estado de São Paulo. Câmeras são posicionadas em vários pontos da reserva. Além das onças, outros animais são flagrados. Porcos do mato, até uma cena curiosa de um tamanduá-bandeira atravessando o rio. Além dos rastros, das pegadas que a gente encontra às vezes nas trilhas, fora delas também a gente procura indícios. Por exemplo, num córrego como esse, num ribeirão. Por quê? Porque nessas áreas nós temos concentração de algumas das suas presas, como pacas, cutias, catitus. Então a gente sai procurando onde estão as presas para poder encontrar onde estão os predadores, que no caso que a gente está procurando aqui é a onça parda. Uma base de apoio à pesquisa toda aparelhada ajuda no trabalho de campo. Uma das câmeras flagra o animal que a equipe tanto esperava, a onça parda. A armadilha preparada, agora é esperar o momento certo dela ser capturada. Todas as nossas armadilhas têm um transmissor VHF que passa um sinal para a gente que a gente ouve com esse receptor aqui. Então, de hora em hora, durante 24 horas por dia, a gente monitora esse sinal. Quando ele muda a frequência, a gente vai até a armadilha, que é sinal que tem uma captura. O animal é capturado e sedado. São coletadas amostras de sangue para estudos. Devidamente reabilitada, a onça é solta com uma coleira para ser rastreada por GPS e rádio. Informações que a equipe acompanha em tempo real na tela do computador. Esse macho aqui é provavelmente o macho dominante aqui da nossa UC.
Esse animal foi capturado aqui nessa região, né, da sede do parque. Então, se vocês puderem acompanhar, cada bolinha dessa é um ponto no espaço onde esse animal passou. Fica possível perceber como que o parque é somente uma parte da área de vida desse macho. Sem essas áreas florestais, nós provavelmente perderemos um predador de topo, que é um animal responsável por regular as cadeias ecológicas que vêm abaixo do predador, como presas como capivara, catitu, tatus, veados, aves e roedores. Estes dados estão revelando um pouco do comportamento da onça parda, da capacidade dela nadar, por exemplo. A informação, né, pelo que a gente mais ou menos conseguiu calcular, que ele nadou de 800 a 1 quilômetro, né, para fazer essa travessia. Então, embora onças pardas, né, não sejam tão associadas à água como a onça pintada, elas se viram muito bem também, se por necessidade precisar cruzar, né, esses ambientes, mas com trechos maiores de água. Né? Esse estudo reforça a necessidade das propriedades rurais em volta do parque conservarem suas reservas legais. Imagina que esse parque aqui tem apenas 938 hectares. E esses animais eles precisam de grandes áreas para sobreviver. Então a maior parte da vida deles também eles passam nas propriedades rurais. Daí a importância do produtor garantir que a sua APP esteja conservada, que a sua reserva legal esteja conservada, porque a longo prazo são eles que vão definir o futuro das gerações, inclusive dos seus filhos e netos, né? Seria muito triste se a gente tivesse que conhecer esses animais no futuro por uma foto ou um animal empalhado no museu. Vale lembrar que a onça parda é um animal silvestre protegido por lei. Se aparecer alguma na sua propriedade, acione o órgão